Hoje nós vamos voltar aos Salmos. Eu peço que você abra a sua Bíblia no Salmo 23, Salmo de Davi. Chamo sua atenção para este Salmo, para hoje pensarmos sobre o tema consolo. Consolo. Vamos ler o Salmo todo. Salmo de Davi: O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em verdes pastos e me leva para junto de riachos tranquilos. Renova minhas forças e me guia pelos caminhos da justiça, assim Ele honra o seu nome. Mesmo quando eu andar pelo escuro vale da morte, não terei medo, pois Tu estás ao meu lado, Tua vara e Teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim na presença de meus inimigos, unges minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Certamente a bondade e o amor me seguirão todos os dias de minha vida, e viverei na casa do Senhor para sempre. Amém. A segunda parte do verso 4 é o nosso texto para hoje. Diz assim: Tua vara e Teu cajado me protegem. Quando eu era criança, uma das histórias em quadrinhos, um dos meus personagens preferidos era o Snoopy. Não sei se vocês conhecem a história. Snoopy é o cãozinho da raça Beagle. O dono dele é um garoto chamado Charlie Brown. No Brasil, Charlie Brown tem o apelido de Minduim. Charlie Brown é um menino azarado. Ele vive melancólico. O seu cachorro, Snoopy, apesar de cachorro, ele datilografa histórias. Senta em cima da casinha e lá ele fica datilografando histórias que ele cria. E nessas histórias ele mesmo vive os personagens principais. E o Snoopy também joga no time de beisebol. O melhor amigo do Snoopy é um passarinho todo descabelado. O nome dele é Woodstock. O melhor amigo do Charlie Brown é um menino chamado Linus. Linus Van Pelt. Linus é muito inteligente. Linus é o filósofo da turma, é o filósofo da série em quadrinhos. O autor desta série, a propósito, ele era crente, ele era cristão. E não é à toa, não é em vão, portanto, que Linus, apesar de ser o grande filósofo deles, ele diversas vezes nas histórias, ele cita trechos dos evangelhos. Só que Linus, apesar de tão inteligente, ele carrega traços muito infantis. Por exemplo, toda vez que você ver o Linus, ele vai estar grudado num cobertor azul. Ele arrasta o cobertor azul pelo chão com uma das mãos e com a outra ele chupa o dedão da mão. Ele tem esse traço infantil. E por carregar sempre esse cobertor azul, muitas vezes ele é objeto de escárnio pelos outros personagens, mas principalmente ele sofre bastante nas mãos da sua irmã que vive mal-humorada. O nome dela é Lucy. E apesar de ele viver sendo pressionado a abandonar o cobertor, ele tem uma dependência que chega a ser crônica desse cobertor dele, esse cobertor azul. O Linus, ele chega a entrar em pânico, em desespero, quando Lucy, a irmã dele, esconde o cobertor dele. Ele nunca deixa o cobertor e a pergunta é, por quê? Porque o cobertor dele é o cobertor, entre aspas, de segurança. Ele se agarra a esse cobertor azul, junto ao rosto, e esse ato é para ele um momento de consolo. Com o cobertor azul ele se sente seguro, ele se sente protegido. Tanto é assim que uma das histórias, um dos gibis, traz o título: A felicidade é um cobertor quentinho. Para você ter uma ideia da relação entre Linus e esse cobertor consolador,
esse cobertor protetor, esse cobertor de segurança, numa das tirinhas, das historinhas do Snoopy, Linus fica sabendo que a avó dele iria visitá-lo. Ele entra em pânico, porque ele sabia que a avó dele não gostava do cobertor dele, e que a avó dele tinha a intenção de tirar o cobertor dele. E aí Linus tem uma brilhante ideia. Ele despacha o cobertor pelos correios. Só que, como endereço de entrega, ele coloca o próprio endereço. E aí ele diz assim: dessa forma, quando o cobertor chegar, minha avó já terá ido embora. Parece bobo isso, mas há uma mensagem muito profunda. Por um tempo, Linus vai ficar desapegado fisicamente do cobertor, mas ele continuará ligado ao cobertor. De que maneira? Pela esperança da chegada. A gente chama isso de fé. Eu digo essa história, ou cito essa história, porque quando a gente é criança, todos nós temos um cobertor de segurança onde nos voltamos em busca de consolo e de proteção. O bebê tem como cobertor de segurança o seio da mãe. Na medida em que cresce, é o bico ou chupeta. Depois é o travesseirinho que o nenê não larga dele. Há algumas crianças que não desgrudam daquela fralda, ficam com aquela fralda, passando ela no nariz. O cobertor de segurança da minha sobrinha, filha do meu irmão, da Sofia, é a correntinha no pescoço da mãe. Então, quando ela deita do lado da mãe, pelo menos era assim, quando era novinha, ela dormia segurando na correntinha da mãe. Aquilo trazia conforto, trazia segurança. Para algumas crianças, o dedo na boca. Para os meninos, geralmente, o cobertor de segurança é um super-herói. Para as meninas, um ursinho, uma boneca, um amigo imaginário, um animal de estimação. Eu tinha a casinha do meu cachorro como meu cobertor de segurança. Chegava da escola, a primeira coisa que eu fazia depois de tirar o uniforme, guardar o material escolar, era correr para o quintal e me deitar dentro da casinha com o meu cachorro. Todos nós temos um cobertor de segurança. Só que quando a gente cresce, essas coisas geralmente se vão. Mas a necessidade do consolo, a necessidade de proteção permanece. E daí algumas pessoas transferem seu cobertor de segurança para o casamento, para um filho, para a conta bancária, para o consumo. Somos todos carentes de consolo, de proteção. E no texto que nós temos para hoje, o Salmo 23, verso 4, Davi mostra para nós qual é o cobertor de segurança dele. Ele diz: tua vara e teu cajado me protegem ou me consolam. É muito interessante. Davi está nos mostrando qual é o cobertor azul dele. Aquilo do que ele jamais se desgruda. Ele ama o Senhor, o seu pastor, e o seu Senhor, o seu pastor, é para ele vara e cajado, consoladores. Nós vivemos num mundo sem o mínimo de consolo. Consolo hoje, no mundo em que a gente vive, é um produto raro. Cada um de nós se encontra, gente, tão atarefado, cuidando das suas próprias necessidades, consolando suas próprias tristezas, ou acudindo às tristezas daquelas pessoas mais próximas da gente. A gente vive tão absorvidos por tudo isso, que bem pouco tempo sobra para a gente cuidar e consolar os outros.
um pouco mais distantes da gente. É assim, inclusive, na vida de um pastor. É tanta coisa, é tanta gente, é tanta demanda. A vida é assim. Todos carentes de consolo e tão pouco consolo encontrado nas pessoas. O nosso mundo é um mundo solitário, é um mundo sem amor. Mas é em face dessa situação que surge Jesus, o bom pastor. E ele surge para oferecer-se, oferecendo a si mesmo ao seu rebanho, na qualidade de cobertor de segurança, na qualidade de consolador, na hora da tristeza humana. Quero começar respondendo a 3 perguntas. A primeira: que tipo de consolo o bom pastor nos provê? O verbo usado por Davi, o verbo consolar, vem de um verbo hebraico, nahan, que também significa, por exemplo, confortar, proteger. Por isso que algumas versões, como a NVT, traz o verbo na tradução proteger. A NVI, Almeida Revista e Atualizada e outras trazem confortar. O verbo pode dizer, portanto, tanto confortar, consolar, proteger, vingar, demonstrar bondade, demonstrar compaixão ou misericórdia. A tradução sempre dependerá da forma verbal utilizada pelo autor do texto sagrado. Então, o consolo, em síntese, é resultado da proteção que a ovelha recebe. Quando ela se sente protegida, ela é consolada. Quando ela se sente vingada, ela é consolada. Quando ela sente a bondade e a compaixão de Deus, ela é consolada. E de que forma o bom pastor consola? O texto diz: o consolo vem da vara e do cajado do pastor. Enquanto a vara é arma, o cajado é ferramenta. A vara é para proteção, o cajado é para o pastoreio. A vara é arma de defesa e o cajado é ferramenta para o cuidado pastoral. E a terceira pergunta: quando o bom pastor traz o consolo? O consolo é provado nas horas difíceis. O consolo é provado, por exemplo, nesses momentos em que pastor Elias está vivendo, Tânia, sua esposa. Nos momentos em que o nosso irmão Wilton Guilherme atravessou aquelas dificuldades que antecederam a cirurgia, e nesse momento agora de recuperação. Quando que o consolo é provado? No momento em que a Marta recebe a notícia de que seu filho estava provavelmente com câncer. Nessas horas é que se recebe o consolo. Não há como receber consolo se nós não estivermos andando pelo vale escuro da morte. Consolo é a graça de Deus na vida de quem anda pelo vale escuro da morte. E o consolo vem através da vara e do cajado. E aí o consolo, como já dissemos, pode vir na forma de uma proteção, pode vir na forma de uma bondade demonstrada, de uma compaixão sentida, de um conforto recebido. Mas Deus sempre manda o consolo. Comentando sobre esse versículo, Salmo 23, versículo 4, Robert Ketchum, ele disse assim: é justamente na hora da mais profunda tristeza que com mais frequência descobrimos quão gracioso e sustentador é realmente o nosso pastor. E olha o que ele diz, ouçam: há certas coisas na pessoa do Senhor Jesus Cristo que nunca podem ser descobertas na luz.
Algumas das mais doces e preciosas realidades do Salvador são encontradas somente quando eu andar pelo vale escuro da morte. Fecha aspas. Há coisas sobre Jesus que a gente só vai descobrir na hora da dor, na hora da perseguição, na hora do sofrimento, à beira da morte, no leito de um hospital, no desemprego, na decepção amorosa, na traição cruel de um amigo. Há coisas sobre Deus e sobre Jesus que nós jamais descobriremos nos momentos de luz ou de bonança. Tão somente na hora das trevas do sofrimento. Por exemplo, o Evangelho do Antigo Testamento é o livro de Isaías. E lá em Isaías, Deus falando sobre suas ovelhas, sobre o seu povo, o Senhor declarou o seguinte, provável que você conheça o texto de cor, mas abra lá Isaías 43. Isaías 43, de 1 a 3, nos mostra que há atitudes de Deus, há qualidades de Deus, que a gente só prova durante o sofrimento. E que, portanto, tantas vezes Deus nos conduz, como já dissemos noutra mensagem no Salmo 23, há momentos em que Deus nos conduz pelo vale da sombra da morte, precisamente para a gente poder conhecer mais dele. Mas aqui em Isaías 43, de 1 a 3, a gente lê o seguinte: mas agora, ó Jacó, ouça o Senhor que o criou, ó Israel, assim diz aquele que o formou, não tema, pois eu o resgatarei. Eu o chamei pelo nome, você é meu. Quando passar por águas profundas, estarei ao seu lado. Quando atravessar rios, não se afogará. Quando passar pelo fogo, não se queimará. As chamas não lhe farão mal, pois eu sou o Senhor, seu Deus, o Santo de Israel, seu Salvador. Uma curiosidade sobre esta palavra Salvador. A palavra hebraica é Yashá, que significa libertador, ajudador, salvador. Todas essas qualidades de um pastor. O pastor que liberta das garras do lobo, o pastor que ajuda na hora que caímos, o pastor que salva quando estamos com fome e com sede. Esses versículos não prometem para nós, como vimos, que ficaremos imunes aos sofrimentos e às tristezas. Mas esses versículos garantem que quando tudo isso nos sobrevier, o bom pastor atravessará juntamente conosco e providenciará para que as feras não nos destruam, as águas não nos afoguem, as chamas não nos transformem em cinzas. E quando a gente lê Isaías 43, de 1 a 3, a gente descobre que foi assim com Noé no dilúvio. Noé não se afogou. Foi assim com Israel no deserto. Não foram comidos pelas feras. Foi assim com Daniel na fornalha de fogo, ele não se queimou. E será assim com cada um de nós, seus filhos e ovelhas de seu pasto. Afinal de contas, a vara e o cajado do bom pastor nos consolam, nos protegem. Muita coisa foi dita sobre o significado da vara e do cajado do pastor aqui no Salmo 23, versículo 4. Muita coisa foi escrita. Por exemplo, Philip Keller, no livro dele, Nada Me Faltará, ele argumenta que a vara e o cajado eram o instrumento de autoridade e de defesa do pastor. Vara e cajado também serviam para examinar, contar, disciplinar a ovelha.
Você pode ler, por exemplo, em Ezequiel 20:37, que mostra a vara como exame, como aquilo que conta a ovelha, disciplina a ovelha. A vara e o cajado também traziam as ovelhas para um contato mais íntimo com o pastor. A vara e o cajado dirigiam as ovelhas. E aí Philip Keller diz assim: a vara simboliza a palavra de Deus, o cajado simboliza o Espírito Santo do Senhor. Seja como for, uma coisa é certa: o contato que Deus mantém com o seu povo, a forma como Deus guia o seu povo, o jeito de Deus consolar e proteger o povo, o jeito de Deus cuidar e disciplinar o povo, o jeito de Deus manter comunhão e dar direção ao seu povo, de que forma tudo isso se dá? A nós são dispensados por Deus através da palavra, no poder do Espírito Santo. A forma de Deus consolar e proteger, cuidar e disciplinar, manter comunhão e dar direção para nós, tudo isso se dá mediante a palavra, pela iluminação ou no poder do Espírito Santo. Por exemplo, abre em 1 Tessalonicenses, no capítulo 1, e veja comigo o que Paulo diz sobre a experiência dele com a palavra e o Espírito de Deus, trazendo vida àqueles cristãos de Tessalônica. Olha o que ele diz, 1 Tessalonicenses 1:4. Sabemos, irmãos, que Deus os ama e os escolheu, pois quando lhes apresentamos as boas novas, não o fizemos apenas com palavra, mas também com poder, visto que o Espírito Santo lhes deu plena certeza de que era verdade o que lhes dizíamos, e vocês sabem como nos comportamos entre vocês em seu favor. Assim, apesar do sofrimento que isso lhes trouxe, vocês receberam a mensagem, a palavra, com a alegria que vem do Espírito Santo, e se tornaram imitadores nossos e do Senhor. Portanto, a palavra de Deus, pelo Espírito de Deus, salva, santifica, protege, dirige, disciplina, consola as ovelhas de Cristo. Permitam-me ler para vocês o que Lutero escreveu sobre o Salmo 23, versículo 4. Lutero era brilhante nos seus comentários da Bíblia. E os comentários dele nos Salmos, especialmente, são muito especiais. Olha como ele interpreta esta expressão de Davi: tua vara e teu cajado me consolam. Ele diz assim: o Senhor, diz Davi, está comigo. Quando eu caminho pelo vale da sombra da morte, o Senhor está comigo. Mas não de forma corporal, não de forma que eu possa vê-lo ou ouvi-lo. Essa presença do Senhor de que estou falando não deve ser compreendida pelos 5 sentidos, mas a fé vê a presença, a fé crê que o Senhor está mais próximo de nós do que nós estamos de nós mesmos. Vocês ouviram isso? O Senhor está mais próximo de nós do que nós estamos de nós mesmos. Como? Através de sua palavra. Ele diz, portanto, tua vara e teu cajado me protegem. É como se Davi dissesse: em todas as minhas angústias e dificuldades, não encontro nada na terra que possa me satisfazer, mas então a palavra de Deus é a minha vara e o meu cajado. A essa palavra eu me apego, e por essa palavra me ergo novamente. Também aprenderei com certeza que o Senhor está comigo e que Ele não só me fortalece e conforta com essa mesma palavra em todas as angústias e tentações, mas também que me redime de todos os meus inimigos, contrariando as vontades do diabo e do mundo. Fecha aspas. É belíssimo o que ele diz sobre a palavra e sobre o Espírito. Agora,
para a gente ver como a palavra, pelo Espírito, nos consolam, para a gente aprender como a vara e o cajado consolam as ovelhas de Jesus, sabe o que a gente tem que fazer? Olhar para os Salmos e buscar o verbo consolar em outros salmos. Esse exercício é muito interessante. Se você pegar a palavra hebraica para consolar, a palavra que é naham, e eu fiz isso, joguei numa concordância no computador e busquei aonde o verbo naham, consolar, aparece. Nos Salmos. Gente, é impressionante. Olha o que a gente descobre sobre o consolo de Deus, que vem pela vara e pelo cajado do bom pastor. Primeira coisa que você descobre é que se desfruta da vara e do cajado do bom pastor da seguinte forma: indo a Deus em oração. Indo a Deus em oração. Abra no Salmo 69. Salmo 69, no versículo 20. O salmista diz que se ao menos alguém tivesse piedade de mim, quem dera viesse me consolar. É o verbo naham, lá do Salmo 23, 4. E o contexto em que o salmista diz isso é um contexto onde ele está sendo perseguido pelos inimigos e ele está orando a Deus, clamando por misericórdia, pedindo que Deus escute o servo, pedindo que Deus responda a sua oração sem demora, dizendo que ele está aflito. Ele diz: vem, resgata-me, livra-me dos meus inimigos. O Senhor sabe que eu tenho sofrido zombaria, vergonha, humilhação. O Senhor tem visto que os meus inimigos fazem contra mim. Venha, consola-me. A primeira lição que a gente aprende sobre a forma como a vara e o cajado do Senhor nos consolam é através da oração, suplicando esse consolo. Salmo 86, 17. Salmo 86, 17. Mostra-me um sinal do teu favor. Veja que o salmista está de novo orando. Mostra-me um sinal de teu favor. Então serão envergonhados os que me odeiam, pois tu, Senhor, me ajudas e me naham, e me consolas. Veja que desfruta-se da vara e do cajado do bom pastor, indo a Deus em oração. Mas a segunda lição que a gente aprende: desfruta-se da vara e do cajado do bom pastor, ouça bem, aceitando a providência amarga de Deus. A vida, meus irmãos, ela é feita de um sabor diferente. A vida não é feita só de amargos, mas também não é só de doces. A vida tem um sabor agridoce. E o que o salmista vai dizer para nós, abra lá no Salmo 71, versos 20 e 21. O que o salmista vai dizer para nós, confirmando o que o Salmo 23, 4 disse, é que só vai desfrutar da vara e do cajado do bom pastor quem aceitar de boa fé, com esperança, com o coração cheio de amor, apesar da dor, atravessar com Deus o vale da sombra da morte. Quem aprender a receber a providência amarga de Deus. Porque no momento em que Deus nos coloca no vale da sombra da morte, no momento em que Deus nos conduz pelas horas difíceis, pelas tragédias, pelas dificuldades, se nesse momento a gente enrijecer o coração, e se nesse momento a gente virar a cara para Deus, nós não teremos consolo. Nós seremos entregues a nós mesmos e seremos obrigados a atravessar o vale da sombra da morte sozinhos. Mas, se a gente aceita a providência amarga de Deus,
a gente desfruta do consolo que vem da vara e do cajado. Olha o que diz o Salmo 71, 20. Permitiste que eu passasse por muito sofrimento, mas ainda restaurarás minha vida e me farás subir das profundezas da terra. Tu me darás ainda mais honra e voltarás a me narrar ou confortar. Olha a esperança do salmista, olha a fé do salmista. Sim, eu estou atravessando o vale da sombra da morte. Sim, é uma providência amarga. Sim, mas eu tenho fé, eu tenho esperança de que na hora certa Deus vai me honrar. Deus vai me fazer voltar ao lugar de honra. Deus vai me confortar. Então, desfruta-se da vara e do cajado do bom pastor, indo a Deus em oração. Desfruta-se da vara e do cajado do bom pastor, aceitando a providência amarga de Deus. Terceiro lugar, desfruta-se da vara e do cajado do bom pastor, perseverando com fé e esperança. Olha o Salmo 77. Salmo 77, 1, diz assim: clamo a Deus, sim, grito bem alto. E por que ele está dizendo isso? Olha o que ele vai dizer a seguir: quem dera Deus me ouvisse. Ele está atravessando aquela experiência que todos nós atravessamos, quando a gente pede para Deus e Deus não diz ah. Deus está em silêncio. Ele diz no verso 2: quando eu estava angustiado, busquei o Senhor. Orei a noite toda, de mãos estendidas para o céu, mas minha alma se recusou a ser Nahã consolada. Meu Deus. Eu vivi isso num dos momentos mais difíceis da minha vida, quando eu tive um ataque de pânico. Durante 6 meses eu dormi tomando Rivotril. E eu me recordo como se fosse hoje, que todas as vezes, naquele período de profunda ansiedade e pânico, quando eu fechava os olhos para orar, em vez de consolo, mais agitada ficava a minha alma. Eu sei exatamente o que o salmista está dizendo. E nessas horas eu dizia simplesmente assim: Deus, eu não aguento. O Senhor sabe o que eu estou passando. Há momentos em que a alma da gente se recusa a ser consolada. E qual é o segredo? Continua lendo o Salmo. Verso 3. Lembro-me de Deus e começo a gemer. Desfaleço, ansioso por sua ajuda. Olha o verso 9 do mesmo Salmo 77. Deus se esqueceu de ser bondoso, em sua ira fechou a porta para a compaixão. Pensei, é por esta razão que sofro. O Altíssimo voltou sua mão direita contra mim. Depois, porém, lembro-me de tudo o que fizeste. Senhor, recordo-me das tuas maravilhas do passado. Então estão sempre em meus pensamentos, não deixo de refletir sobre teus poderosos feitos. E aí vem o último verso, 20. Conduziste teu povo como um rebanho de ovelhas, pelas mãos de Moisés e Arão. Sabe como é que a gente desfruta da vara e do cajado do bom pastor? Quando a gente persevera com fé e esperança, mesmo que a alma da gente se recuse por um momento a ser consolada. Em quarto lugar, porque é interessante o Salmo 77, você viu como ele termina? Falando do pastor que conduz o seu povo como o pastor que conduz ovelhas. É lindo. Em quarto lugar, desfruta-se da vara e do cajado do bom pastor, mantendo comunhão na palavra. Salmo 119, verso 40.
Salmo 119, 40, Davi diz: lembra-te da promessa que fizeste a este teu servo. A tua promessa é minha esperança. Tua promessa renova minhas forças. Tua promessa me consola em minha aflição. E que promessa é essa? A promessa aqui é sinônimo da palavra. A palavra de Deus consola Davi na hora da aflição. Eu conversei com um pastor, muito amigo, hoje com quase 80 anos. Houve um período que ele nos visitou em Campinas, São Paulo, e ele foi preletor do nosso acampamento de jovens. E ele estava atravessando um momento de depressão, de profunda tristeza, de angústia. E ele disse assim: sabe, pastor, eu não tenho conseguido ler a Bíblia. Mas sabe o que eu faço? Porque eu não posso ficar sem a palavra. Eu pego a Bíblia narrada e coloco o fone no ouvido. Eu não consigo ler, mas eu não paro de ouvir. E eu falei: esse é o segredo. Porque na nossa aflição o que nos consola é a promessa de Deus, é a palavra de Deus. E aí ele diz mais, verso 51, o tempo todo os orgulhosos me desprezam. Já passou por isso? Alguém de nariz empinado despreza você, mas eu não me desvio da tua palavra, eu não me desvio da tua lei, eu não mudo a rota, eu não mudo o rumo para agradá-los. Medito em teus estatutos tão antigos, ó Senhor, eles me consolam. Então a gente desfruta da vara e do cajado do bom pastor, quando a gente mantém comunhão com Deus na palavra. E a última coisa, desfruta-se da vara e do cajado do bom pastor, recebendo a disciplina amorosa de Deus. É curioso imaginar que Deus consola seu povo através da disciplina, mas é verdade. Eu nunca me esqueço dos meus filhos, quando eram menores e faziam arte, faziam bagunça. Quando eu ia lá e corrigia, com a chinela vermelha que eu tinha, assim que eles levavam as chineladinhas de amor, e a gente conversava, quantas não foram as vezes em que eu os via deitar no sofá ou na cama comigo e a Cris, e aí eles dormiam. A vara tirava a ansiedade, a vara tirava a rebeldia, a vara quebrava o ímpeto, a vara fazia eles dormirem. Gente, uma vida sem limites, uma vida sem controle, uma vida sem disciplina, é uma vida de desespero. Porque quando você não sabe aonde é o fim da linha, qual é o limite, você não para, você corre, você caminha, você busca, você não para, você se afadiga até morrer. Mas vem Deus e põe limites. A melhor maneira de ver o valor do limite é um aquário. Imagina um aquário. Você olha para o peixe e diz: pobre coitado, está preso nessa redoma de vidro. Mas não, você olha para ele, ele está feliz lá dentro, naquele limite, ele vive em plenitude. E olha o que o salmista diz, que a gente desfruta da vara e do cajado do bom pastor, recebendo a disciplina amorosa de Deus. Salmo 119, 74. Que eu seja motivo de alegria para os que te temem, pois em tua palavra depositei minha esperança. Eu sei, ó Senhor, que teus estatutos são justos. Tu me disciplinaste por tua fidelidade. Agora que o teu amor me console, como prometeste a este teu servo, cerca-me de tua compaixão para que eu viva, pois tenho prazer em tua lei. Amor e disciplina andam de mãos dadas. Amor e disciplina consolam.
Então a vara e o cajado são fonte de consolo para as ovelhas de Jesus, porque é através da vara e do cajado que nós somos todos, por Deus, protegidos, cuidados, disciplinados, dirigidos, salvos, santificados. E para concluir, eu quero deixar você com uma aplicação bem prática desse texto de Davi, do Salmo 23, 4. Eu quero encorajar cada um de vocês a se submeter à vara e ao cajado do Senhor através do ministério da palavra. Através da pregação, através do ensino, através da sua vida devocional disciplinada. De outra forma, você não receberá consolo, você não será protegido, você não será ensinado, você não será edificado, cuidado, disciplinado, tratado, aparado. Lutero, de novo, Lutero falando do Salmo 23, 4. Olha como esse homem era brilhante, gente. E sobre a pregação, ele chama a pregação da palavra como vara e cajado de Deus na vida da igreja. Olha o que ele diz. Aqui, Davi também toca no ofício de pregar. Por meio da pregação oral da palavra, que entra nos ouvidos e toca o coração pela fé, a saber, que os homens são levados à fé, fortalecidos na fé, mantidos na doutrina pura, e no final são capazes de suportar os assaltos do diabo e do mundo. Pela palavra. Eles são levados à fé, fortalecidos na fé, mantidos na doutrina pura, e no final são capazes de suportar todos os assaltos do diabo e do mundo. Agora, sem a palavra, não obtemos nenhuma dessas coisas. Pois desde o princípio do mundo, Deus tem tratado com todos os crentes através da sua palavra, e além disso, lhes deu o ministério da igreja. Digo isto para que ninguém se arrisque a lidar com Deus sem esses meios, ou a construir para si próprio um caminho especial para o céu, fora da palavra, para que você não caia e não quebre o pescoço. Fecha aspas. Para Lutero, a pregação do Evangelho de Jesus Cristo, no ministério da igreja, é a vara e o cajado pelos quais, abre aspas, olha o que ele diz: a pregação do Evangelho de Cristo é a vara e o cajado pelos quais as almas obtêm descanso, conforto e alegria. Fecha aspas. Irmãos, o diabo sabe disso. E por saber que a vara e o cajado que protege, consola, dirige, edifica o rebanho é a pregação, e por saber disso, o diabo tem feito de tudo e tem conseguido, em muitos casos, arrancar a palavra dos púlpitos das igrejas. E o rebanho fica sem pasto, e o rebanho fica sem cajado, e o rebanho fica sem vara, e o rebanho morre. Olha o que Lutero diz. No pastoreio espiritual, isto é, no reino de Cristo, devemos, portanto, pregar as ovelhas de Cristo. Aqueles que pregam dessa maneira, que pregam o Evangelho de Jesus, conduzem corretamente o ofício de pastor espiritual, alimentam as ovelhas de Cristo em pastos verdes, levam as ovelhas de Cristo para as águas tranquilas e doces, restauram as almas das ovelhas de Cristo, evitam que as ovelhas sejam levadas a se desviar e consolam as ovelhas com a vara e o cajado de Cristo. Olha o que ele diz: onde as pessoas ouvirem tais pregadores, devem crer com certeza que estão ouvindo a Cristo.
onde as pessoas ouvirem tais pregadores devem crer com certeza que estão ouvindo a Cristo. Elas também devem reconhecer tais pregadores como pastores de verdade, isto é, como servos de Cristo encarregados de explicar os mistérios de Deus. E não prestem atenção ao fato de que o mundo proclama e amaldiçoa esses pastores, chamando-os de hereges e manipuladores. Fecha aspas. Meus irmãos, a vara e o cajado, a palavra de Deus, pela iluminação do Espírito Santo, é fonte de consolo para o coração do crente. E eu termino aqui com a citação de um dos homens que eu mais admiro, John Owen. Ele escreveu um livro que no Brasil está pela editora Cultura Cristã. O nome do livro é Comunhão com Deus Trino. E John Owen apresenta aqui, nesse trecho que eu vou ler, o caminho para um relacionamento consolador com o Senhor Jesus. E um dos aspectos dessa doce comunhão se fundamenta na Bíblia, diz John Owen. Quando a Bíblia, que a gente está lendo, ouvindo, estudando, quando essa Bíblia recebe a iluminação do Espírito, olha o que ele diz: a vida e a essência de todo o nosso consolo, a vida e a essência de todo o nosso consolo estão nas promessas de Cristo. As promessas de Cristo são a fonte de toda a nossa consolação. E é por isso que nós precisamos particularmente do Espírito Santo. No momento em que lemos as promessas, lemos as palavras, e assim que a alma começa a sentir a vida de uma promessa sendo lida, aquecendo o coração, aliviando, afagando, dando suporte, livrando dos medos, dos enredos e dos problemas, essa vida sabe que o Espírito Santo está ali. E nesse momento, a alma tem comunhão com o Espírito pela palavra. Que coisa linda! A palavra de Deus, meus irmãos, pela iluminação do Espírito Santo, é a fonte de consolo para o coração do crente. Minha oração por você, que você e eu, nós, segunda igreja batista em Goiânia, saibamos nos submeter à palavra de Deus. Tua vara e o teu cajado me consolam. Feche seus olhos, vamos orar. Ó Deus, em nome de Jesus, ajuda-nos a entender isso, o valor disso. A nós chega o seu consolo, Pai. A nós chega a tua proteção, o teu cuidado. A nós chega a tua graça. Pela palavra, iluminada pelo Espírito Santo do Senhor. Que nunca nos falte a palavra. E que nunca venhamos entristecer o Espírito a ponto de que o Espírito não mais ilumine para nós a palavra. Precisamos da palavra, precisamos do Espírito. Porque é a tua vara e o teu cajado quem nos consolam. Dá-nos isso hoje e sempre. Ao abrir a Bíblia, ao ouvir um sermão, ao estudar na escola bíblica dominical, dá-nos a tua palavra, dá-nos o teu Espírito, tua vara e teu cajado nos consolam. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor.